Meu cordial bom dia a todos os irmãos, alunos, amigos que aqui estão nesta manhã, também aqueles que estão conosco pela internet. Que a paz do Senhor, seu amor, sua graça sejam com todos nós neste momento. Abramos a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas 19. E acompanhemos a leitura dos versículos 41 a 44. Versículos 41 em diante. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixando em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. A cena não poderia ser mais comovente. Era a última viagem que Jesus fazia a Jerusalém, e ele tinha plena consciência da triste sorte que o aguardava ali. Ele vinha de Jericó, e nas proximidades de Betânia e Betfagé, do lado oriental do Monte das Oliveiras, Jesus ordenou a 2 de seus discípulos a que encontrassem um pequeno animal que lhe servisse de montaria para a sua entrada triunfal em Jerusalém. E dali do Monte das Oliveiras se descortinava uma visão extraordinariamente bela da cidade. Num primeiro plano estava o grandioso complexo do templo, cujo portal de ouro, ao ser iluminado pelos raios do sol da manhã, reluzia em meio àquelas paredes de mármore branco que o emolduravam. E atrás do templo e abaixo, milhares de outras casas e edificações se amontoavam na parte alta da cidade, sobre a colina de Ofel, cercados por torres, muralhas poderosas, que pareciam inexpugnáveis e que desafiavam a força e a engenharia das nações inimigas. Era o tempo da Páscoa. Judeus de todos os lugares da nação e mesmo do mundo estavam ali reunidos para celebrar a grande festa nacional. E em meio aos hortos e vinhedos, e por todas as encostas verdejantes que ladeavam a cidade, as tendas dos milhares de peregrinos davam um colorido adicional à cena. Calcula-se que nessa época do ano, a população de Jerusalém, que era em torno de 30 mil habitantes naquela época, ia para quase 200 mil. A agitação e o barulho eram enormes, mas ninguém se importava. A ocasião era de festa, de reencontros, de celebrações, e todos irradiavam alegria e descontração a despeito de qualquer problema, a despeito de qualquer dificuldade. E ao contemplar um cenário como aquele, qualquer filho de Israel estremeceria de alegria e de emoção. Mas com Jesus foi diferente. Embora estivesse rodeado por uma multidão de discípulos e admiradores, que exclamavam com júbilo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, o texto que acabamos de ler diz que Jesus chorou sobre a cidade. Enquanto que milhares de vozes
o aclamavam como rei, como o Messias prometido. Seu coração foi tomado de dor e angústia ao antever os eventos fatídicos daquela semana festiva. A cruz do Calvário já lhe traspassava o coração, mas não por causa do sofrimento físico que esta cruz lhe traria, mas por causa do significado daquele ato para a cidade de Jerusalém e os seus habitantes. Muitas daquelas mesmas mãos que agora agitavam ramos de palmeiras se voltariam contra ele numa fúria selvagem. Muitas daquelas vozes que agora entoavam hosanas e glórias a Deus, em breve clamariam de forma cruel e impiedosa por sua crucificação, selando assim a sua longa história de ingratidão e de apostasia. E as consequências seriam as piores possíveis. Deus escolhera Jerusalém para ser o palco das mais estupendas revelações de seu amor e de seu caráter nesta terra. Bem antes que o templo existisse, e Jerusalém talvez não passasse de uma fortaleza sobre a colina de Ofel, lado sul do Monte Moriá, ele já orientara o patriarca Abraão a que fosse até aquele monte, Monte Moriá, e ali oferecesse em holocausto a Isaque, o seu único e querido filho. E o Monte Moriá não era outro senão o mesmo local em que 900 anos mais tarde o templo seria construído. No mesmo local, portanto, em que o sistema sacrificial seria estabelecido de modo definitivo, e em cujo altar Jesus talvez morreria, caso não fosse rejeitado por Israel, Deus revelou ao pai da fé de forma clara, inequívoca, os mistérios insondáveis do plano da redenção. Diante da pergunta de Isaque: Pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, não fazendo ainda a menor ideia do alcance do significado profético daquelas palavras. Mas no momento em que ele levantava o cutelo para tirar a vida do filho, Abraão ouviu a voz de Deus, explicando que aquilo não era senão um teste de fé. E ao lhe mostrar o cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos, o idoso patriarca pôde compreender o tremendo sacrifício que Deus faria pela redenção da humanidade. Falando sobre aquele momento, o apóstolo João, em seu evangelho, no capítulo 8, versículo 56, declara o seguinte. João 8, 56. As palavras são do próprio Cristo. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Naquele momento, com os olhos da fé, Abraão pôde contemplar o dia em que naquele mesmo lugar, Deus planejava oferecer o seu próprio filho como sacrifício pelos pecados da humanidade. No Monte Moriá, muito antes que o templo sequer existisse, Deus já preanunciara o evangelho a Abraão, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Jerusalém é uma cidade muito antiga, que remonta ao início do 3º milênio antes de Cristo, bem antes de Abraão, portanto.
Mas é provável, como eu disse, que na época do patriarca ela não passava, quem sabe, de uma fortaleza sobre a colina de Ofel, do lado sul do Monte Moriá. Melquisedeque é mencionado na Bíblia como rei de Salém, que talvez seja uma referência a Jerusalém. Mas a primeira vez que o nome Jerusalém, propriamente dito, aparece na Bíblia, é em Josué capítulo 10, no contexto da conquista de Canaã. Nessa época a cidade ainda pertencia aos cananitas. Foi somente no tempo de Davi, 300 anos depois de Josué, que ela foi conquistada e transformada na capital de Israel, capital primeiramente política, e depois capital religiosa, quando o templo foi construído. E foi Salomão que edificou o templo e organizou as suas cerimônias e atividades. O templo tinha várias funções. A primeira era servir de morada para o Deus Altíssimo entre o seu povo, para que a promessa da aliança feita a Abraão se tornasse uma realidade. Deus dissera a Moisés: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. A intenção divina era ter um povo santo na terra, que ele pudesse chamar de seu, e que não tivesse nenhum outro Deus além dele. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, disse Deus a Abraão, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. E o templo, a morada de Deus entre o seu povo, era um sinal dessa aliança. Em segundo lugar, a segunda função do templo, para que Deus, que é santo, pudesse morar no meio de seu povo, ele tinha que criar um meio para expiar os pecados daquele povo, para perdoar os pecados do povo. Um povo pecador não pode suportar a presença de um Deus santo. E o santuário não consistia senão numa parábola viva do plano da redenção. Uma explicação clara, palpável, tangível de como Deus lida com o problema do pecado, como Ele perdoa e elimina os pecados do pecador arrependido. Algumas pessoas se perguntam às vezes: por que tantos sacrifícios? Por que tanta morte? Por que tanto sangue? O sistema sacrificial do Antigo Testamento visava exatamente a ensinar ao mundo as verdades acerca do plano da redenção, as verdades acerca de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sr. White, num de seus livros, ela diz que o momento do sacrifício era muito sagrado, muito solene. Ela diz que o sacerdote colocava a vítima sobre o altar com muito respeito, com muita reverência. E então ele explicava em detalhes aos adoradores o significado daquele ato. Como aquela cerimônia, como aquela pequena vítima, aquele pequeno animal, apontava para o sacrifício perfeito do Filho de Deus, o único que realmente podia propiciar perdão e salvação. Mas o propósito de Deus para com o templo e toda Jerusalém não dizia respeito apenas aos filhos de Israel. Em ti serão benditas todas as nações da terra, disse Deus a Abraão. O propósito último, o propósito supremo de Deus era que Jerusalém fosse uma bênção para o mundo. Ele fixaria ali a sua morada, e o seu templo ensinaria aos filhos de Israel as verdades acerca do plano da redenção, para que então eles pudessem levar estas verdades a todo o mundo. Em outras palavras, Jerusalém deveria ser um modelo e um centro evangelístico para o mundo. Nós encontramos uma profecia em Isaías, capítulo 2, que descreve exatamente esse propósito evangelístico de Deus para com Jerusalém. Profeta Isaías, capítulo 2, versículos 1 a 5. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós,
a respeito de Judá e Jerusalém. Notem agora a partir do versículo 2. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Notem, para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará mais a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Este era o propósito de Deus para com a cidade de Jerusalém. Colocada na encruzilhada do mundo antigo, Jerusalém deveria ser um modelo e um centro evangelístico para o mundo, para que este chegasse ao conhecimento do plano da redenção e fosse por ele salvo. E quando chegasse o grande momento, quando o próprio Filho de Deus viesse para cumprir todo aquele simbolismo sacrificial e depor a sua vida sobre o altar, esse deveria ser um momento de arrependimento, um momento de consternação, primeiro para toda Jerusalém, todo Israel, e quem sabe, se possível, também para todo o mundo. A morte de Jesus não deveria, não precisaria ter sido tão violenta como foi. Jesus não precisaria ter sido traído e vendido por apenas umas poucas moedas de prata. Ele não precisaria ter sido açoitado, ofendido, humilhado. Ele não precisaria ter sido zombado, escarnecido, e muito menos pregado numa cruz, a pior das mortes. Não era para ter sido assim. Nós sabemos que sem derramamento de sangue não há remissão. Mas a sua morte não precisaria ter sido tão cruel e sangrenta como foi. Nós não sabemos exatamente como seria, mas talvez o quase sacrifício de Isaque nos ensine alguma coisa. Talvez Jesus caminhasse voluntária e silenciosamente até o altar do templo, sobre o monte Moriá, e ali depusesse a sua vida em sacrifício por toda a humanidade. Quem seguraria o cutelo? Eu não sei. Talvez o sumo sacerdote, ou quem sabe a mão invisível do próprio Pai, como no caso de Isaque. E aquele, como eu disse, seria um momento de arrependimento e profundo pesar, e não de espírito de vingança e ódio como foi. Jesus teria que morrer, é verdade, mas não necessariamente a morte que ele morreu, do jeito que ele morreu. Ele teria que beber o cálice da morte, mas esse cálice não precisaria ter sido tão amargo e cruel como foi. A crueldade foi o resultado da ingratidão, da rebeldia e da apostasia do povo, bem como da estratégia de Satanás para fazê-lo desistir de sua missão. Primeiro, Satanás tentou impedi-lo de chegar à cruz, na matança dos inocentes em Belém, no deserto da tentação, na oposição dos líderes judaicos e, por fim, no Getsêmani. Ele tentou por todos os meios impedir com que Cristo chegasse até a cruz. Como não conseguisse, ele tentou então, num ato desesperado, ele tentou tornar a cruz o mais humilhante, o mais cruel, o mais sangrento possível, para que Jesus desistisse dela. E ali estava ele agora, prestes a entrar em Jerusalém e cumprir o propósito para o qual viera. Mas ele já sentia
quase toda a sua intensidade, o gosto amargo do cálice que o aguardava. Ao contemplar a cidade do Monte das Oliveiras, seus olhos por alguns instantes procuram desesperadamente por aquela Jerusalém ideal, a Jerusalém dos seus sonhos e dos sonhos de Deus. Mas o que ele viu foi apenas a Jerusalém real, uma cidade mergulhada em pecados, mergulhada em vícios, e cuja religião não passava de mera hipocrisia, de cerimônias formais, desvirtuadas pelas tradições humanas, pela ganância e a corrupção dos líderes. No exato momento em que a cidade, Jerusalém, estava para encontrar o seu momento mais glorioso, o propósito para o qual fora preparada, e ver o cumprimento de suas mais elevadas expectativas, ela estava para cometer o maior de seus crimes. E foi por isso que Jesus chorou sobre Jerusalém. Foi o choro dos sonhos frustrados, da confiança traída, do amor não correspondido. Foi o choro da decepção, da rejeição, da esperança perdida. Não que ele não soubesse que seria assim, é claro que sabia. Por intermédio do próprio profeta Isaías, Deus não apenas já havia antecipado o fracasso de Jerusalém, de todo o povo de Israel, como também já havia predito em detalhes o que aconteceria com Jesus quando ele viesse. Capítulo 5 do profeta Isaías, o profeta evangélico, capítulo 5, até o versículo 7, versículos 1 a 7. Agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras, plantou vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar, e ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer pela minha vinha que eu não lhe tenha feito? Pergunta Deus. E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei. Desejou que exercessem justiça, e eis aí clamor. Estas palavras retratam com precisão a situação de Jerusalém durante praticamente toda a sua história. Foram poucos os momentos em que ela viveu à altura, ou quase à altura da sua elevada vocação, do seu elevado privilégio. Foram poucos os momentos em que ela esteve bem próximo de cumprir o seu papel evangelístico no mundo, ao ser este atraído para ela. A rainha de Sabá foi atraída para Jerusalém por causa da sabedoria de Salomão. Mas em vez de lhe falar de Deus, a fonte de sua sabedoria, diz-nos a tradição judaica que Salomão a transformou em mais uma de suas amantes. Os embaixadores da Babilônia foram atraídos a Jerusalém por causa da cura milagrosa de Ezequias. Mas em vez de lhes falar do Deus de Israel, do Deus que o curara, Ezequias lhes mostrou os tesouros do templo. Pouco tempo depois, os exércitos babilônios viriam para saquear aqueles tesouros. Histórias e mais histórias de fracassos. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não tenha feito? Pergunta Deus. Bênçãos e privilégios como nenhuma outra cidade,
como nenhum outro povo jamais recebeu. Mas o resultado foi que, em vez de produzir uvas boas, eles produziram uvas bravas. Em vez de exercer o juízo, eles quebrantaram a lei. Em vez de exercer justiça, eles produziram clamor. E por tudo isso, Deus também sabia exatamente o que aconteceria quando lhes enviasse o seu próprio filho. Ele seria desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Não fariam dele caso algum. Sua sorte seria a dor e o sofrimento. Ele seria traspassado, moído, castigado. Seria oprimido e humilhado, mas não abriria sua boca. Como cordeiro seria levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele nada diria. Seria ferido e cortado da terra. E ainda designariam sua sepultura com os perversos. Isaías 53. Jesus sabia perfeitamente o que lhe aguardava, mas não era para ser assim, não precisava ser assim, e foi por isso que ele chorou. Ele não conseguiu conter o pranto e as lágrimas diante do fracasso de Jerusalém, em reconhecer o tempo da sua visitação. Mas sabem, o que mais o incomodava não era tanto a dor ou a angústia da própria morte, mas a tristeza de ver a sua cidade querida, o seu povo querido, naquela situação desesperadora, tão longe do ideal de Deus. Diz a Sion White, quando Cristo estivesse suspenso na cruz do Calvário, teria terminado o tempo de Israel como nação favorecida de Deus. A perda de uma alma que seja é uma calamidade infinitamente maior que os proveitos e tesouros de todo o mundo, diz ela. Entretanto, quando Jesus olhava para Jerusalém, do Monte das Oliveiras, achava-se perante ele a condenação de uma cidade inteira, de toda uma nação. Sim, aquela cidade e nação que foram as escolhidas de Deus, o seu tesouro particular. Não. As lágrimas de Cristo não eram uma antecipação de sua própria morte, mas a expressão de seu coração partido pela recusa de Jerusalém em reconhecer e aceitar o amor de Deus. E naquela última semana, ele viria mais uma vez a expressar toda a dor, toda a angústia que lhe esmagava o coração. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 37 e 38. Estas palavras foram ditas, quem sabe, na terça-feira daquela semana, a última semana dele. Jerusalém, Jerusalém. Mateus 23, 37 e 38. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Se dermos uma rápida olhada em todo o capítulo 23 de Mateus, veremos que ele não consiste senão numa severa repreensão aos líderes religiosos de Jerusalém, especialmente os escribas e fariseus. Uma frase se repete muito ao longo deste capítulo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Era deles o dever de ter preparado a cidade e o povo para aquele grandioso momento, o momento de sua visitação. Eles possuíam as Escrituras, pretendiam conhecê-las, mas seus pecados e hipocrisia os impedia de fazer aquilo que deviam fazer. Eram guias cegos,
que falavam, mas não faziam, pregavam, mas não viviam, e acima de tudo ainda se orgulhavam de sua pretensa religiosidade. Pior ainda foi terem perdido de vista a obra espiritual do Messias. O Messias que eles aguardavam não passava tão somente de um grande líder político-militar. Eles esperavam alguém que pudesse libertá-los do jugo romano, restaurar a dinastia de Davi e devolver-lhes a independência, a prosperidade e o orgulho nacional. E o resultado não poderia ter sido mais trágico. Como se já não bastassem todos os seus pecados e hipocrisia, eles estavam agora em vias de cometer o maior de seus crimes. Exatamente a rejeição daquele a quem tanto aguardavam. Exatamente a rejeição daquele a quem tanto anelavam receber. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Dito e feito, apenas algumas décadas mais, e os romanos marcharam sobre Jerusalém como um rolo compressor. Depois de um cerco de 5 meses, as tropas romanas, lideradas pelo general Tito, conseguiram romper a resistência e forçaram sua entrada em Jerusalém, destruindo tudo e todos que encontravam pela frente. Homens, mulheres, idosos, crianças, que já padeciam os horrores da fome e da inanição, eram agora mortos ao fio da espada, retalhados em indiscriminada carnificina por soldados enfurecidos e sedentos de vingança. Centenas de milhares de judeus pereceram, tanto no cerco quanto no morticínio que se seguiu. Eram tantos os mortos, amontoados a céu aberto, que os soldados tinham até mesmo que escalar as pilhas de cadáveres para prosseguir em sua obra de extermínio. Tanto a cidade quanto o templo foram arrasados até os fundamentos, à exceção de 3 torres do palácio de Herodes. Nada ficou de pé, cumprindo assim a profecia de Cristo: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Triste fim daquela cidade que fora escolhida por Deus para ser a sua morada na terra. Triste fim daquela cidade que fora escolhida por Deus para ser o palco dos seus atos salvíficos em favor da humanidade. Triste fim daquela cidade a quem os profetas chamaram de a cidade alegre, a cidade fiel, a cidade de Deus. E as cicatrizes da apostasia permanecem até hoje. A Jerusalém moderna é uma cidade dilacerada, dividida até a alma por 2 povos que se odeiam mutuamente com ódio mortal. O templo já não existe. Em seu lugar, o que se vê hoje é uma mesquita muçulmana. A glória de Jerusalém, a glória do templo se foi, e com ela se foram as esperanças de Deus para com aquele que foi o povo mais abençoado e mais privilegiado de sobre a face da terra. Mas sabem, Deus ama Jerusalém, e por isso a sua memória será perpetuada. Seu tempo como cidade santa, como cidade escolhida, há muito já passou, mas Deus haverá de perpetuar a memória daquele nome e daquele lugar que foram objeto especial de seu amor e palco dos eventos extraordinários do plano da redenção.
lá na ilha de Patmos. Enquanto Jerusalém jazia em ruínas, e o povo de Deus se achava disperso pelo mundo afora, o idoso apóstolo João teve uma visão do futuro. Uma visão do dia em que a obra salvífica de Deus será finalmente consumada, após a destruição definitiva, tanto de pecado quanto de pecadores. Nós lemos o relato desta visão no penúltimo capítulo da Bíblia, Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículos 1 e 2. Vi novo céu e nova terra, diz João, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também o quê? A cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Mantenham a Bíblia aberta, por favor. Tudo será novo. A terra será nova. O céu será novo. A cidade será nova. Mas o seu nome ainda será Jerusalém. E mais do que isto, ela descerá do céu e pousará no mesmo lugar em que um dia estivera edificada a antiga Jerusalém. Diz-nos o profeta Zacarias que o Monte das Oliveiras se partirá em dois, formando uma grande planície. E sobre esta planície descerá a nova Jerusalém. E se lermos todo o restante do capítulo 21 e parte do capítulo 22 do Apocalipse, nós encontraremos aqui, veremos as características físicas da nova Jerusalém. Eu vou citar algumas. O seu fulgor será semelhante ao de uma pedra muito preciosa. Será toda murada, terá 12 portas, 3 de cada lado, terá fundamentos, 12 fundamentos, sobre os quais estarão os nomes dos 12 apóstolos. O tamanho da cidade será magnificente, tanto o seu comprimento quanto sua largura e sua altura serão iguais, o que quem sabe sugere um formato piramidal. Esta cidade será toda de ouro, será adornada com pedras preciosas. As portas serão de pérolas, cada porta uma única pérola. Suas ruas serão de ouro puro, semelhante ao vidro transparente. Nela não haverá santuário. O sol não mais será necessário, a cidade toda será iluminada pela glória do próprio Deus. Essa glória será irradiada por todo o mundo. As portas da cidade nunca se fecharão, diz o apóstolo. Os filhos de Deus terão livre acesso a ela. Nela nunca mais o pecado voltará a existir. No meio dela haverá uma praça, e ali está o trono de Deus, e dali sairá o rio da água da vida, diz João. E nas duas margens do rio estará a árvore da vida, que cada mês produzirá um tipo diferente de fruto. É claro que essa linguagem é toda estilizada, não consiste numa descrição literal, é apenas uma forma humana de descrever o indescritível. Palavras humanas são insuficientes para retratar as maravilhas da Nova Jerusalém, as maravilhas daquilo que Deus tem preparado para os que o amam e para os que o servem. A descrição do Apocalipse significa apenas que todas as nossas mais elevadas expectativas serão totalmente superadas, e muito. E então, o sonho de Deus, longamente acalentado, se tornará uma realidade. Versículos 3 e 4. Apocalipse 21, versículos 3 e 4. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus,
e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Junto com a Nova Jerusalém, o próprio Deus virá e fará morada definitiva entre o seu povo aqui na terra. Isto significa, irmãos e amigos, que talvez a própria estrutura do universo será mudada. E o céu, por assim dizer, passará a ser aqui. O propósito de Deus para com a antiga Jerusalém era de que ela fosse o centro do mundo. Esse propósito nunca foi alcançado, mas o será em relação à Nova Jerusalém. Mais do que o centro do mundo, ela será o centro do próprio universo. O trono de Deus será aqui, e Deus viverá pessoalmente, fisicamente, entre os seus filhos, para todo sempre. A presença de Deus não mais será representada pela arca do concerto. A presença de Deus não mais será velada por 2 querubins de ouro e restrita às paredes do Santo dos Santos do templo. Na Nova Jerusalém não haverá mais templo, diz o profeta. A presença de Deus não será mais simbólica e muito menos restrita a um edifício. Deus, em pessoa, habitará com os redimidos. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, diz João. E esta sem dúvida será a maior bênção da Nova Jerusalém. Não a sua beleza, não o seu resplendor, nem o fato de que viveremos eternamente, mas a comunhão pessoal e direta com o nosso Deus de amor, com o nosso querido Salvador. Estaremos diante de Deus e de Cristo, sem que haja nenhum véu, nenhuma cortina, nenhuma parede que se interponha entre nós e Ele. E isso só será possível, porque o pecado não mais existirá. E nós voltaremos a refletir a imagem santa e perfeita de Deus, com a qual fomos criados. Apocalipse 22, versículo 4. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Que maravilha, irmãos, não será? Trazer nas próprias frontes o nome de Deus, num sinal de que nós pertencemos a Ele, num sinal de que somos sua propriedade, e poder contemplar-lhe a face, estar em sua presença, e na presença de sua divina glória, sem que essa nos represente qualquer ameaça, qualquer perigo. A senhora White diz no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 266, e qual será a felicidade do céu, senão a de ver a Deus? Pergunta ela. Que maior júbilo poderá o pecador salvo pela graça de Cristo, do que contemplar a face de Deus e tê-lo por Pai? Mas a promessa, irmãos, a promessa por si só não é nenhuma garantia de cumprimento na sua e na minha vida. A Nova Jerusalém será uma realidade, mas você e eu poderemos muito bem ficar de fora de suas alegrias. A antiga Jerusalém nunca se tornou de fato a cidade dos sonhos de Deus, por causa do excesso da sua confiança própria, por causa dos muitos pecados de seus habitantes. Eles também não conheceram o tempo da sua visitação. Absortos em si mesmos e satisfeitos com uma religião de formas e aparências, eles não reconheceram o Filho de Deus quando este veio em forma humana e com aparência humilde, sem qualquer ostentação. Eles aguardavam o Messias, mas o Messias que aguardavam não era senão uma caricatura formada segundo a sua própria imaginação e não segundo a palavra de Deus, e por isso o rejeitaram. Quando chegou o grande momento, eles não estavam prontos, sequer o reconheceram, rejeitaram o dom supremo de Deus, e com isso apenas completaram a longa lista de crimes e pecados praticados por seus antepassados.
queridos irmãos, alunos, não corremos nós o mesmo risco? Não estamos nós também em perigo de perder de vista a essência da religião, que é uma relação íntima e pessoal com Deus, e nos apegarmos apenas a formas e aparências? Não estamos nós também em perigo de, embora aguardando pelo segundo advento de Cristo, não estarmos prontos para quando Ele vier? O maior pecado de Jerusalém foi, de fato, a rejeição de Cristo. Mas isso não aconteceu no vácuo ou de uma hora para outra. Uma série de outros pecados prepararam o terreno para o pecado maior da cruz e o tornaram praticamente inevitável. A substituição da palavra de Deus por tradições humanas, o descaso para com a essência da religião, que é o relacionamento pessoal com Deus, a adoção de uma religião hipócrita e sua acomodação aos gostos e preferências pessoais. E como se tudo isso ainda não bastasse, a ideia de que o simples fato de pertencer ao povo escolhido de Deus já era suficiente para garantir a bênção e a proteção divina. Tudo isto acabou impedindo Jerusalém de reconhecer o tempo da sua visitação e culminou com a rejeição de Cristo. Não estamos nós também, de uma forma ou de outra, praticando esses mesmos pecados? Não estamos nós repetindo os mesmos erros da antiga Jerusalém e indo na mesma direção que ela? Quantos de nós, por exemplo, não têm minimizado a importância da palavra de Deus, do claro assim diz o Senhor, e substituído estas revelações por nossas próprias ideias, nossas próprias opiniões acerca da religião? É comum em nosso meio: eu acho que é assim, eu acho. É a tirania do achismo. E aquilo que Deus diz é muitas vezes deixado de lado. Quantos de nós também não têm procurado acomodar a vontade de Deus às nossas necessidades e conveniências pessoais? Não precisa ser bem assim, Deus vai se satisfazer com isto. É a tirania do relativismo. Relativizamos tudo na religião. Quantos de nós não têm adotado uma religião de formas e aparências, em detrimento do estudo da Bíblia, da oração e de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus? É a tirania da hipocrisia. E o pior que tudo, quantos de nós não têm incorrido no erro de imaginar que o fato de pertencermos à igreja remanescente, ao povo da profecia, já é suficiente para garantir a salvação e a vida eterna? Se fôssemos resumir os pecados de Jerusalém em apenas 3 palavras, os pecados que conduziram à rejeição de Cristo, essas 3 palavras certamente seriam: desobediência, hipocrisia e presunção. E não estamos nós, de uma forma ou de outra, incorrendo nesses mesmos erros. Irmãos, isto significa apenas uma coisa: nós também corremos um sério risco de não reconhecer o tempo da nossa visitação e não estar prontos quando Cristo voltar. As lágrimas que Jesus derramou no Monte das Oliveiras, ao contemplar a cidade escolhida, devem produzir em nós uma profunda reflexão. Estamos, queridos, às portas da Nova Jerusalém. Só mais um pouco e aquele que há de vir virá para consumar a sua obra de redenção. O plano de Deus de ter para si um povo santo, para que ele possa habitar livre e pessoalmente no meio deste povo e para todos sempre, será uma realidade. Até porque a consumação final desse plano não depende de nós, mas única e exclusivamente do poder e da vontade de Deus. A pergunta, portanto, não é se haverá ou não uma nova Jerusalém, mas se vocês e eu estaremos lá. A pergunta não é se o plano de Deus vai de fato se concretizar, mas se nós, individualmente, teremos parte nele. E hoje,
Hoje é o momento de decidir onde e com quem queremos passar a eternidade. Hoje é o momento de decidir o que queremos para a nossa vida, o que queremos para o nosso futuro. Eu os convido nesta manhã a olharmos com os olhos da fé para Jerusalém de Deus, a nova Jerusalém. Olhemos com os olhos da fé para aquelas maravilhas que Ele tem preparado para os que o amam. E permitamos que esta visão nos cative, nos toque o coração e nos leve a um completo preparo, a um preparo definitivo, para que possamos viver esta realidade. Mas não apenas por causa das ruas de ouro, das portas de pérola, ou do fruto da árvore da vida. Também não apenas porque ali não haverá mais dor, mais lágrima ou morte, mas acima de tudo, porque estaremos na presença santa de Deus e do nosso querido Salvador para todo sempre. Este é o sonho de Deus. Façamos dele também o nosso sonho e vivamos por ele. Em nome de Jesus, pela graça e pelo poder de Deus, vivamos por esse sonho. Nós vamos ouvir uma música agora que fala desta esperança. Enquanto esta música estiver sendo cantada, eu os convido a refletirmos no significado da Nova Jerusalém para todo o universo, mas de modo especial para você e para mim.